Pessoal, quando a gente vai criar uma carteira de investimentos, inclusive de fundos imobiliários, muita gente fala sobre diversificação. E hoje eu vou trazer como exemplo aqui a análise do LVBI, que é um fundo de logística bastante interessante. Eu vou trazer algumas características dele para que você possa replicar na sua carteira ou no fundo que você está de olho, e assim você vai ter mais parâmetros para analisar, ao invés de usar só o dividend yield ou o preço sobre o valor patrimonial, porque quando você investe num imóvel de logística, por exemplo, existem outros pontos que você tem que olhar: o tamanho do fundo, quem são os inquilinos, onde estão esses imóveis, qual é o reflexo das locações sobre o patrimônio do fundo e sobre as suas receitas, como que está a taxa de vacância. Então tudo isso a gente vai usar o LVBI 11 aqui de exemplo para a gente poder entender mais sobre esse ramo de investimentos que eu acho muito interessante. E o LVBI 11 ele é o quarto fundo imobiliário de logística de maior patrimônio líquido na Bolsa de Valores. Ele está acumulando 2 bilhões no valor dos seus ativos. Pontos muito interessantes que eu gosto de olhar nos fundos imobiliários, como você pode perceber na tela descrito, é que além dele ter um dividend yield atrativo, ele está negociando atualmente na data de hoje abaixo do seu valor patrimonial. E outro ponto que pouca gente olha é o CAGR de dividendo nos 3 anos. Presta atenção aqui. Esse CAGR de dividendos dos 3 anos, que é o crescimento composto de dividendos, disse o que para a gente? Disse que nos últimos 3 anos esse fundo entregou dividendos crescentes. Então no ano 1 ele pagou 1, no ano 2 ele pagou 1,50, no ano 3 ele pagou 2. É tipo isso. Então esse crescimento mostra o que? Uma projeção muito interessante da própria valorização do dividendo. Muita gente fica muito preocupado só com a valorização patrimonial ou com a valorização da cota, mas quando você investe para receber os seus dividendos todos os meses, você quer que, com o passar dos anos, esses dividendos vão crescendo também, porque assim, o fundo se valoriza, as suas cotas se valorizam, o seu investimento, que é o retorno total, que é a valorização ou desvalorização das cotas somados ao dividendo, te traz um retorno na sua carteira muito mais interessante. É melhor do que você investir em fundos que têm dividendos decrescentes, que a gente tem muitos na Bolsa de Valores. E você consegue perceber isso analisando esse CAGR de crescimento, tá? Mas o mais importante é a gente começar analisando isso. Primeiro, então, patrimônio líquido 2 bilhões, então isso já nos mostra que é um fundo imobiliário bastante grande, que cresceu dividendos e hoje ele está negociando abaixo do seu valor patrimonial, ou seja, com um desconto, né? A cota seria, em média, R$ 124, mas hoje está custando 102, mas nós precisamos analisar por que essa cota está teoricamente desvalorizada. Será que há algum problema no fundo imobiliário ou será que é o mercado geral? Tá? No final a gente vai falar sobre esse parâmetro. Vamos primeiro entender aqui basicamente o histórico da sua cotação. Desde o seu início, é um fundo que veio praticamente andando de lado ali, né? Entre valorizações e desvalorizações, a gente tem um crescimento só de 2,3%, sem acrescentar o dividendo. Isso aqui não é o retorno total, tá? Que é a valorização da cota mais dividendo. Aqui é só a variação da cotação. Então a gente tem momentos onde ele já negociou em R$ 85, em R$ 93, hoje está 102 e o valor justo dele seria esses R$ 124. Então na maior parte do tempo ele vem negociando abaixo do que aquilo que ele valeria, tá? O mercado não entende que esses imóveis que ele tem valem tanto. Não é que o fundo é ruim, é que o próprio fundo ou quem fez a análise dos imóveis acha que vale X, mas o mercado fala, não, eu pago um pouco menos por isso, tá? A gente percebe que no acumulado do ano, ou seja, de janeiro de 2024 até novembro de 2024, a gente tem uma desvalorização de 13%. E a gente vai entender se essa desvalorização tem a ver com os imóveis dos ativos que estão ruins ou no momento de mercado que estamos enfrentando. Mas, eu já adianto, hoje nós estamos enfrentando um momento de mercado mais desafiador, ou seja, há um maior incentivo dos investimentos para a renda fixa do que para a renda variável, ou seja, as pessoas estão saindo da Bolsa de Valores. E com essa saída da Bolsa de Valores generalizada, nós temos o quê? Nós temos a diminuição do valor das cotas, porque afinal de contas as pessoas estão deixando de investir nos fundos imobiliários para investir
em ativos de renda fixa. Nosso IPCA está pagando IPCA mais 7, por exemplo, né? Então, está tudo migrando para isso, sem contar o cenário macroeconômico. Então, entendendo tudo isso, você vai perceber que, de cara, talvez não seja um problema do fundo, e sim de um mercado mais pessimista, assim como ele foi pessimista em 2023, em 2022. Então, entender esses momentos e casar esses momentos com a saúde do fundo, ou seja, está num momento de pessimismo, todo mundo está vendendo e a cota está com desconto, mas é um fundo bom, eu aproveito melhor a compra com desconto dessa cota e com isso meu dividend yield fica maior do que o que a gestora nos diz, tá? Então é isso que eu quero dizer, ok? Então agora para eu te mostrar como que funciona essa questão do retorno total, que é o andamento da valorização ou desvalorização da cota, mais somado ao dividendo, a gente tem que nos últimos 5 anos, olha só, o LVBI ele venceu em 71,37% de rentabilidade o índice de renda fixa, que é o IPCA+, refletidos pelo IMAB, que rendeu só 62%, o CDI também, que rendeu só 58%, e o próprio IFIX, que é a média de mercado de fundos imobiliários. Então ele venceu a média do mercado, o CDI e os índices de renda fixa, mostrando que com esse retorno total, que gerou em torno de 14% ao ano, de 2019 a 2024, uma rentabilidade muito mais positiva do que tirar o seu dinheiro dos fundos imobiliários e deixar em renda fixa. Então, esse tirar o dinheiro dos fundos imobiliários, tirar das ações, põe em renda fixa, e depois os fundos imobiliários começam a se valorizar, você tira a renda fixa, começa a comprar a cota alta, isso aí geralmente não funciona. Então, quem segurou esse fundo, foi aportando nos momentos de baixa, você conseguiu um retorno até maior. Então já é um ponto muito positivo. Quando você investe no LVBI11, você está investindo em 10 ativos logísticos diferentes. 48% desses ativos estão num raio de 30 quilômetros da cidade de São Paulo. Isso é muito importante, por quê? Porque é uma área onde é muito bem valorizada para o mercado de logística, porque as principais empresas, as indústrias, as fábricas querem que os seus galpões fiquem ali para escolher melhor ali os ativos, né? O produto que você compra, você quer que chegue mais rápido na sua casa. Então esse é um ponto estratégico. Também nós temos um imóvel em Extrema, que é a divisa de Minas com São Paulo, a região metropolitana de Salvador, região metropolitana de Belo Horizonte, a região metropolitana de Curitiba, e 95% desses imóveis são de classe A. Então esses 10 imóveis, interessante que na totalidade eles têm uma vacância muito baixinha, apenas 1,1% dos imóveis, desse total dos imóveis, então estão com essa vacância, sendo que deve-se considerar que o imóvel em Cajamar ele está em fase de construção ainda. Na totalidade desses 10 imóveis, a gente tem 33 locatários diferentes, então a gente já percebe que é um fundo que tem vários inquilinos ali para poder ter uma saúde financeira mais interessante, que nós vamos passar um por um. Dando uma analisada nos imóveis, a gente percebe que esse imóvel de Extrema, que fica na divisa entre Minas e São Paulo, tem ali 100% de locação de vários inquilinos diferentes. Então ele é um multi-inquilino, onde esse imóvel compreende 21% da receita do fundo. Já em Mauá, a gente tem ele 100% locado para o dia, que compreende 8% da receita. Em Araucária, a gente tem também um que está alocado 100% pela Magazine Luiza, que compreende 9% da sua receita. Tem Itapevi também, com 5% da receita, ele está ali locado para múltiplos inquilinos diferentes. Tem Pirituba, com a Alfa Laval, tem Betim, para a Amazon, onde compreende 100% da sua receita. Tem também a DHL Logistics com 10% em Jandira. Tem o imóvel Iaratu com 12% ali também, já é multi-inquilino. O Icajamar, que está em construção, e o SBC, que está alocado ali 100% para a Scania, que compreende 15%. Então a gente tem o total desses inquilinos, para a gente estudar aqui, ó, o que tem maior referência para a relação da sua receita sobre o patrimônio, sobre o que o ativo produz, é o de Extrema, tá? Ponto interessante é que ele produz a maior receita do fundo e também ele é multi-inquilino, então tem vários ali locatários, fica mais fácil esse manuseio. Depois a gente tem cada um ali referente, em segundo lugar tem a Scania, depois outro multi-inquilino, a Amazon, DHL, Magalu, Dia, tem aqui o que está em construção em Cajamar, Alfa Laval e outros multi-inquilinos. Pontos importantes, aqui a gente tem o imóvel, um fundo que tem 61% dos seus contratos típicos
e 33% de contratos atípicos. O que esse contrato atípico é? Esse contrato atípico geralmente ele é de mais longa duração e ele incorre numa multa mais agressiva do que o contrato típico. Então um ponto a se analisar nesse fundo é essa questão dos contratos, mas a gente já percebe que ele tem uma vacância física e financeira extremamente baixa, tá? E seus aluguéis estão mais alocados pela inflação do que pelo IGPM, ali 58% pela inflação, tá? Com tudo isso, hoje ele custando R$ 100,40, ele vai estar com 20% de desconto no valor da sua cota para te entregar quase 11% em dividend yield. O ponto positivo que eu disse no início do vídeo é que ele vem entregando dividendos crescentes, pelo menos que é o que aconteceu nos últimos 3 anos aqui, né? Ele começou com 7,50, 6,96, 7,19, 8,85, 9,56 e agora fechando em R$ 9,01, mas ainda falta algumas distribuições, tá? É importante a gente acompanhar isso, então o benefício dessa questão é isso, tá? Aqui ele diz que no mês o fundo distribui 83 centavos por cota, que é um pouquinho menor do que o mês que passou, devido à normalização dos rendimentos de um ativo que ele tinha vendido. Então ele vendeu um ativo no passado, pegou esse ativo, dividiu o valor em vários meses em distribuição de dividendos, aí acabou o dinheiro desse ativo, o dividendo voltou para dentro da normalidade. Por isso que diminui um pouco, não é questão de inadimplência, não é nada que aconteceu de errado no fundo, é o que diz o relatório aqui. Então algumas atualizações que também você deve atualizar no seu relatório, dentro do seu fundo imobiliário, que você estiver ali analisando ou que você estiver acompanhando, que já faz parte da sua carteira, é você olhar o que está acontecendo com os ativos também. Dá um pouco de trabalho, mas faz parte do investidor. Ou acompanhar aqui o canal do Investidor Classe Média, você fica atualizado sobre o seu fundo, tá? Só deixar no comentário aí que a gente vai colocar na lista para fazer a análise do seu fundo, beleza? Olha só, Itapevi, ele tem aqui que está 100% locado para vários inquilinos diferentes. Ele diz que durante o mês de setembro foram realizados reajustes aproximadamente de 8 mil metros quadrados nessa área bruta locável, com saída de um locatário. Para Mauá, a gente tem que o time de gestão está mapeando apenas a devolução do espaço do dia, do ativo, né, que estava ali locado 100% para ele, então aumentou um pouquinho essa vacância, mas já estão incorrendo novas negociações. E para Cajamar, aqui no mês de outubro, concluímos a locação de 40% desse ativo, que já estava em construção. Então, a saída de um inquilino de um galpão propiciou também a entrada de outro inquilino em outro galpão. Então o fundo vai trocando aí essas questões, tá? Então por isso que você precisa ficar atento ali o que está acontecendo no seu fundo. Aqui a gente tem que ficar mais de olho mês a mês o que está acontecendo com essa gestão, beleza? Aqui, então veja que interessante, olha só. Então o fundo ele tem uma receita potencial, ou seja, se todos os ativos estiverem 100% locados, uma renda de 87 centavos por cota. Porém, com essa inadimplência inferindo 3 centavos por cota, o fundo vem receitando ali 83 centavos por cota, que são essas receitas imobiliárias. Dessas receitas imobiliárias, ele tem também um ganho das receitas financeiras que está atrelado ao caixa que ele tem guardado e investido em renda fixa. Então, rendeu um pouquinho de dinheiro do caixa, 6 centavos. Só que ele teve algumas despesas que incorreram em 13% frente ao que o fundo ganhou dos 83 centavos. E depois ele usou ali um pouquinho da sua reserva de lucro para continuar distribuindo esses 83 centavos. Então essa é uma jogada interessante onde o fundo também, com o seu próprio caixa, ele visa ali fazer essa manutenção, tá? Atualizações importantes também que acontecem no LVBI 11 é que ele recebeu em decorrência da execução da garantia do seguro fiança previsto no contrato de locação da Sequoia, tá? Locatária do ativo de Extrema, o pagamento total do aluguel e encargos contratuais devido pela locatária em decorrência da alocação dos módulos dos meses de junho, julho, agosto e setembro que estavam inadimplentes. Então, dessa forma, a receita imobiliária do fundo foi impactada positivamente em 7 centavos por cota, tá? Então, ou seja, o fundo ele conseguiu receber aluguéis que estavam faltando ali da Sequoia e com isso ele consegue melhorar a questão dos dividendos, guardar mais caixa e com isso ele consegue ficar mais saudável e manter a sua vacância, a sua inadimplência bastante baixa, beleza? Olha só, o que a gente tem que olhar também é a questão da sua alavancagem, que são as suas dívidas atreladas ao crescimento do próprio fundo. Ele tem uma dívida apenas de 13 milhões, tá? Que está associada ali ao IPCA e ele está sendo pago conforme previsto pelo próprio fundo, certo? E ele tem caixa para isso também, tá? Ele tem 151 milhões em caixa e com o passar dos trimestres ali ele vai conseguir arcar com as suas despesas
normalmente. Então, um fundo que está financeiramente saudável. Então, o que a gente viu aqui, pessoal, do LVBI11? O LVBI11 ele é um fundo de logística que tem 10 imóveis, sendo grande parte desses imóveis numa área muito interessante de São Paulo, onde a gente consegue valorização do ativo, inquilinos sempre constantes, se sair um já entra outro, ou seja, permite com que o fundo mantenha uma vacância baixa, e o fundo também tem outros imóveis ali mais espalhados pelo Brasil, mais para o nosso lado leste, aqui perto da costa, tá? Onde a gente tem o maior escoamento dos produtos para e-commerce, que é onde o fundo mais atende essas questões do e-commerce, para deixar que o galpão você compra na internet e recebe daqui 2 dias. Então, para isso que servem esses galpões logísticos dessas empresas específicas. Baixa vacância, dividendo atrativo e crescente, com algumas modificações na carteira, conforme todo fundo imobiliário faz, tá? Beleza? Então é isso que você deveria saber sobre o LVBI11 para poder investir ou não, fica a seu critério, né? Não é sugestão de investimento, aqui a gente faz só uma análise fria desse próprio fundo, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, tá? Ativando o sininho, tem vídeo todo dia, você vai ficar atualizado, cada dia um tema diferente, você vai com certeza se beneficiar sendo inscrito aqui do canal com o sininho ativado para ficar atualizado, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário sobre o LVBI11, é um fundo que quase ninguém fala, mas eu o trouxe aqui para que você o conheça e coloque ali na sua listinha de entrar ou não dentro da sua carteira, tá? E por fim, se você quiser, então, ser parte da família ICM, é interessante, você pode clicar no botão Seja Membro e você vai ajudar o canal a crescer cada vez mais, eu vou poder me doar mais para fazer vídeos cada vez melhores, e ainda você consegue participar do nosso grupinho ali de conversas, tá? Então, só clicar no Seja Membro que você vai conseguir esse acesso aí, espero que você goste bastante aqui do nosso conteúdo, tá? Eu sou o Gustavo, você assistiu o Investidor Classe Média, te vejo no próximo vídeo, até mais.